Don't Hug Me, I'm Scared. Talvez você já tenha assistido essa série no YouTube e não tenha entendido absolutamente nada. O que parece ser um show infantil vira... isso aí. A magia de Don't Hug Me, I'm Scared é justamente o mistério por trás dessa série. Você não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas você sabe que tem algo muito errado com isso. Diferente do que todo mundo pensava, o último episódio da série não trouxe respostas. Muito pelo contrário. Ele só trouxe mais perguntas e muitas teorias. Muitas. Se você nunca assistiu Don't Hug Me, I'm Scared, eu sugiro que você pause o vídeo e assista. Os episódios são bem curtinhos e tem só 6 episódios. Todos foram postados aqui no YouTube. Então vai lá, assista, fique muito confuso e volte aqui pra gente conversar sobre essa série. Don't Hug Me, I'm Scared é uma série cheia de easter egg e mensagens subliminares. As mais notáveis são a data, 19 de junho de 1955, que aparece em vários momentos nos episódios, o cartaz de desaparecido do Red Guy, Duck e o Yellow Guy, e talvez o maior mistério dessa série, o Roy, o personagem que destoa de todos os outros personagens. Tem pelo menos 3 teorias só sobre o Roy e muitas outras sobre a série em si, mas antes de falar sobre as teorias, vamos falar sobre o que os criadores pensam sobre a série. No episódio 1, o Red Guy, o Yellow Guy e o Duck, que são os protagonistas dessa série, eles estão sentados na cozinha quando um bloco de notas começa a cantar sobre ser criativo. O bloco de notas basicamente ensina como ser criativo, mas não é exatamente uma coisa simples de ensinar. Quando o Yellow Guy desenha um palhaço, o bloco de notas joga um balde de tinta na pintura dele, porque aquilo não é ser criativo o suficiente. Assim como o verde não é uma cor criativa. No meio do episódio, as coisas simplesmente surtam. Tudo fica perturbador do nada. E a partir disso, Don't Hug Me, I'm Scared tem um padrão. Tudo começa bem, até que tudo não está mais bem. O primeiro episódio é a base de uma das teorias e também é citado no último episódio da série. Então eu imagino que ele seja muito importante que os criadores tenham feito esse episódio já pensando em toda uma história e uma narrativa incrível. Na verdade, não. Em agosto de 2011, um mês depois que o primeiro episódio tinha sido lançado, os criadores deram uma entrevista explicando o processo criativo da série, a mensagem do primeiro episódio, como tudo tinha sido feito. Eles explicam que eles conversaram sobre como eles fariam a série e eles queriam fazer algo com artesanato e glitter. A Becky conta que quando criança ela gostava de fazer coisas com artesanato e que era assim que ela expressava os sentimentos dela, e foi aí que eles decidiram usar bonecos e artesanato para criar uma narrativa. Eles estavam cientes de que se usassem fantoches ia parecer uma paródia de programas infantis como Vila Sésamo, por exemplo, mas a intenção não era fazer uma paródia. Então por isso eles tinham que deixar o mais bizarro possível. E eles conseguiram. No fim da entrevista, o Joey conta que o objetivo deles não foi falar exatamente sobre a criatividade em si, e sim tentar explicar como a criatividade e a autoexpressão são coisas difíceis de serem ensinadas. Vendo essa entrevista, parece que Don't Hug Me, I'm Scared é algo muito mais simples do que a gente imaginava. Eles só queriam contar uma história, propositalmente fizeram ficar bizarro em um certo ponto, não porque tem uma mensagem escondida, mas simplesmente porque eles tinham que torná-lo muito estranho, como o próprio Joey disse. Pode ser que seja apenas uma história simples, que não tenha nenhuma mensagem mais profunda nela. E eu penso que no começo possa ter sido dessa forma. Eles não tinham uma pretensão em criar algo grande ou uma grande narrativa cheia de mistérios. Às vezes é legal pensar que tem uma mensagem escondida em tudo e tem um significado importante, mas às vezes é só uma história. Então, a primeira teoria é de que não há teoria. E falando em teorias, eu separei 2 principais teorias que se contrapõem. Uma é do canal The Film Theorists e a outra é do canal Inside a Mind. Vamos começar pela teoria mais popular de todas. Don't Hug Me, I'm Scared é uma crítica aos programas infantis. Essa ideia surgiu por causa de como eram os personagens e como a história foi apresentada. Eles eram fantoches, que eram muito comuns em shows infantis. Além disso, em cada episódio eles aprendem coisas diferentes, como nos programas infantis. Mas em Don't Hug Me, I'm Scared,
eles aprendem de uma maneira meio que autoritária e até meio hostil. Em nenhum dos episódios eles pedem para serem ensinados. Os objetos simplesmente aparecem e aí eles começam a cantar. Às vezes, eles até interrompem a fala dos personagens. O único episódio em que eles queriam realmente aprender alguma coisa foi no episódio 4, quando eles perguntam pro globo terrestre qual era a maior coisa do mundo. O globo não conseguiu responder a pergunta porque o computador interrompe ele. No primeiro episódio, eles aprendem como ser criativos, mas aí o bloco de notas joga um balde de tinta na pintura do Yellow Guy e diz que verde não é uma cor criativa. Mas quem é ele pra dizer o que é ser criativo ou não? Não era você que estava ensinando pra eles como serem criativos? No segundo episódio, eles aprendem sobre o tempo e como eles não têm nenhum controle sobre o tempo, e isso é meio assustador, na verdade. Quando o Duck tenta explicar que o tempo foi algo criado pelas pessoas de uma maneira lógica, o relógio começa a gritar com eles. No final do episódio, eles estão desintegrando e apodrecendo, e eles nem queriam aprender sobre o tempo, eles queriam assistir TV. No episódio 3, o Yellow Guy aprende sobre o amor e ele termina em uma seita onde ele é amarrado em uma cadeira e precisa alimentar o líder deles. No episódio 4, o computador ensina sobre tecnologia e como eles podem buscar informação na internet, mas então o Red Guy encosta nele e ele enlouquece e envia eles pro mundo da internet. No final do episódio, a cabeça do Red Guy literalmente explode. No episódio 5, o Duck e o Yellow Guy aprendem sobre alimentação saudável, mas não dá pra entender o que eles estão tentando ensinar porque é tudo muito confuso e toda vez que o Duck tenta falar alguma coisa, ele é interrompido. No final do episódio, o Duck é devorado vivo pelo Yellow Guy. No último episódio, o Yellow Guy aprende sobre sonhos e termina afogado em uma poça de óleo. A ideia é de que os programas infantis não têm o objetivo real de educar as crianças, e sim moldar as crianças para que elas pensem do jeito que eles querem que elas pensem. Por isso os professores em cada episódio eram tão maus e autoritários. Eles não aceitavam quando os personagens interrompiam eles, ou quando tentavam usar a própria criatividade, ou tentassem explicar as coisas do seu próprio jeito. O papel dos professores era fazer lavagem cerebral e não educar. Mas a crítica aos programas infantis vai além, porque esses programas, eles têm como principal objetivo ganhar dinheiro. Eles não querem educar as crianças, eles querem apenas ganhar dinheiro. A coisa que mais intriga as pessoas nessa série é a data 19 de junho de 1955 e o que ela significa. Ela é uma data tão precisa. Essa é a data que tá em todos os episódios, então os dias não passam. Essa data também aparece no cartaz de desaparecido dos 3 personagens, vistos pela última vez no dia 19 de junho de 1955. E o que de especial tem essa data? O que aconteceu nessa data? Em 1954, na TV britânica, surgiu a ITV, que era uma rede de televisão independente. E para conseguir se sustentar, a ITV começou a passar comerciais na TV. E em 1955 foi a primeira vez que a TV britânica teve comerciais na sua TV. Nos Estados Unidos, isso já estava acontecendo. E aí começou uma discussão sobre comerciais na TV depois que a coroação da Rainha Elizabeth foi interrompida por um comercial. Então agora, os comerciais estavam se tornando mais importantes do que os programas em si. Na verdade, agora os comerciais estavam dentro dos programas. Por se tratar de uma companhia grande que tem como único objetivo fazer dinheiro, não seria surpresa nenhuma se os programas infantis fossem unicamente para fazer dinheiro. E Don't Hug Me, I'm Scared é justamente sobre isso. Um programa onde tudo é manipulado para fazer dinheiro e lavagem cerebral. Onde você não pode usar a sua criatividade, se você discorda disso, você tá fora. Os comerciais são mais importantes do que você, porque o dinheiro é mais importante do que você. O plot dessa teoria é que ela explicaria quem é Roy e por que ele é tão importante na história. A partir do segundo episódio, nos créditos finais, a última pessoa a ser creditada é o Roy. E no último episódio, escondido no fundo enquanto os créditos sobem, está o Roy. O Roy, ele seria a representação do produtor, aquele que financia o programa. Durante os episódios, aparecem produtos do Roy, ou até mesmo o próprio Roy. No episódio 2, ele aparece como o pai do Yellow Guy, e é a primeira vez que a gente vê ele com esse olhar bizarro. Depois, nesse mesmo episódio, ele aparece assistindo
coisas no computador. Mas antes dessas duas primeiras aparições, ele aparece escondido e propositalmente passa desapercebido. Ele é a Lua. Depois disso, ele aparece em vários cantos escondidos, mas talvez a aparição mais marcante de todas tenha sido no episódio 5, quando o Duck, ele derruba a câmera e nós vimos o Roy lá em cima observando eles. O Roy, ele usa o programa para patrocinar os produtos dele, farinha de trigo do Roy, suco saudável do Roy, cereais do Roy. Mas por ser o patrocinador do programa, ele também começa a controlar o lado criativo do programa, e é quando o criador do show acaba sendo excluído, literalmente. Nas duas teorias, o Red Guy é o centro da história, apesar do Yellow Guy ter mais atenção do que todos eles. No episódio 5, ele não tá mais lá, pelo menos não diretamente. Mas tem um desenho com ele na janela, observando os personagens, tem ele dentro do micro-ondas e tem ele quando o Duck derruba a câmera. No episódio 5, o telefone fica tocando, mas sempre que o telefone toca fica um clima muito tenso. E aí, no final do episódio, o Red Guy aparece saindo de dentro de uma cabine telefônica. No último episódio, o Red Guy acorda no mundo real, onde todos são iguais e onde tudo é chato. Nesse episódio, o Red Guy, ele tá cantando em um karaokê e ele canta a mesma música do primeiro episódio. A plateia vai a ele e no fundo da plateia está quem? Roy. Quando o Red Guy acorda até o momento em que ele vê o Roy, essa cena é na verdade um flashback. É um flashback de quando ele queria criar um show infantil e sair da vida monótona dele. E aí, ele conhece o Roy, que é aquele que pode pagar pelo show. Então toda essa cena do Red Guy acordando e vivendo a vida real é, na verdade, a lembrança e a explicação de como o show foi criado. Uma das últimas cenas é o Roy na frente de uma máquina e ele vê o show que um dia foi dele. O último que sobrou foi o Yellow Guy, que estava sendo torturado por coisas que eram pra serem boas. O Red Guy não quer mais trabalhar com o Roy ou ter o show controlado pelo Roy. Tá na hora de acabar com isso. Ele quer poder usar a própria criatividade, fazer as coisas sem depender de uma empresa enorme, sem ser limitado. E é quando ele tira o show da tomada. Na cena final, o calendário muda e agora é dia 20. Todos os personagens viram as suas cores preferidas, as que eles escolheram lá no primeiro episódio. Essa seria a representação de que o Red Guy vai fazer um show da maneira dele. Ele não tem uma empresa enorme por trás dando dinheiro, mas ainda assim ele quer fazer as coisas darem certo. Ele não tá mais preso no dia 19, que é o dia dos pais, aquele que controla tudo. Agora, ele tá livre pra fazer o que ele quiser com o show dele. E essa é a primeira teoria. Agora, a gente vai falar sobre a segunda teoria, que contradiz tudo o que eu acabei de falar. Don't Hug Me, I'm Scared é sobre virar adulto. Nessa segunda teoria, não faz sentido os criadores da série criticarem os programas infantis quando essa foi a inspiração deles. Eles mesmos disseram que não queriam fazer uma paródia de um programa infantil e o objetivo do primeiro episódio era mostrar como é difícil explicar o que é criatividade. Não parece ser uma história com uma crítica social e sim uma mensagem pessoal, o medo de crescer, o medo da vida adulta. Cada episódio fala sobre coisas do dia a dia ou coisas que a gente conhece e pode sim ter uma crítica ou talvez uma mensagem, uma maneira de te fazer pensar sobre o tempo, sobre o amor, sobre a tecnologia, mas não significa necessariamente que é uma crítica ao sistema educacional ou uma crítica aos programas infantis. Parece muito mais que eles usaram a fórmula de programas infantis para passar uma mensagem, não uma crítica a essa fórmula. A Becky e o Joey, eles fizeram uma outra minissérie chamada Craig's Big Day, e essa minissérie fala basicamente sobre o aniversário do Craig, sei lá. E o dia do aniversário do Craig é dia 19. Não tem como saber 100% com certeza se é 19 de junho ou se 19 é do aniversário do Craig, mas parece muito que é. Eu não acho que tava ali à toa, até porque no episódio 2, os 3 personagens, eles estão na sala esperando pra assistir um programa que vai passar na TV. Craig's Big Day era um programa que ia passar e que eles nunca assistiram porque eles desintegraram no final do episódio. Outra coincidência é que Craig's Big Day foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o Roy. Então eu me pergunto, será que todo esse lance do Roy não passava de uma piada com algum amigo deles?
Ou, sei lá, era só um easter egg e eles decidiram brincar com isso e colocar ele em todos os episódios e criar um mistério por trás, mas na verdade não era nada demais. Essa teoria diz que tudo não passa de um sonho, e eu sei que isso parece ser bem clichê, mas faz sentido, eu vou explicar. Tudo no mundo deles é falso e parece ter saído diretamente de um desenho. Esses episódios seriam a representação da imaginação do Red Guy, um cara que não quer crescer. O mundo todo de Don't Hug Me, I'm Scared é infantil e ao mesmo tempo não é tão infantil porque algo sempre dá errado no final e esses finais parecem inevitáveis porque é inevitável crescer. As coisas só são reais quando o Red Guy acorda em um escritório e tudo é real. E uma cena antes dele acordar, é uma lição sobre sonhos, e aí em seguida ele acorda. A vida real, a vida de adulto do Red Guy é chata, tudo é monótono, não tem espaço pra criatividade. No mundo do Duck e do Yellow Guy, tudo é colorido, tudo tem vida, mas é infantil, mas parece não ser mais tão infantil. Porque chega um certo ponto da sua vida que não tem mais como você ver as coisas como uma criança vê. Você sabe que a vida real é difícil e que as coisas podem dar errado. Eu, Vitória, sinceramente acho que a parte bizarra, a parte desconfortável e até mesmo a parte violenta nos episódios estão ali unicamente pra causar desconforto. Eles disseram na entrevista que no episódio 1 eles queriam tornar o mais bizarro possível. Então por que não fazer isso em todos os episódios? Pode ser que tenha uma mensagem ou pode ser que os caras só queriam deixar tudo bizarro. Eu digo isso porque eu tava lendo alguns comentários dessa teoria e eu vi um pessoal falando que o Duck e o Yellow Guy poderiam ser amigos de infância do Red Guy que morreram num acidente, por isso tudo era tão bizarro e violento. E por isso o nome Don't Hug Me, I'm Scared, porque, sei lá, as pessoas morreram. Mas eu não acho que tenha uma história tão macabra por trás. Na verdade, o nome faz muito mais sentido com a segunda teoria. Não me abrace, porque eu tô assustado. Crescer é assustador e um abraço não vai tornar tudo isso melhor. Nas duas teorias, o Red Guy é o centro de tudo e é o que parece de fato. Quando ele aparece no episódio 5, ele tá no desenho assistindo o Duck e o Yellow Guy de fora. Ele aparece quando a câmera cai, ele aparece no final do episódio. Mesmo não estando no episódio, ele ainda é importante no episódio. A data, 19 de junho, não se trata da primeira propaganda na TV britânica, até porque, seguindo essa lógica, eles não colocariam 19 de junho, e sim 22 de setembro, que foi quando teve a primeira propaganda no Reino Unido. Se eles queriam falar sobre propagandas e dinheiro, não seria mais fácil colocar a data certa e não só o ano? A data, 19 de junho, como eu disse, foi usada no aniversário do Craig, em Don't Hug Me, I'm Scared, e também em outro vídeo que eles fizeram de uma música, e a data tá lá como aniversário. 19 de junho representa em Don't Hug Me, I'm Scared, aniversário, o aniversário do Red Guy. E essa data não passa porque ele não quer que ela passe, porque ele não quer crescer. Nessa teoria, o Roy, ele representa ser adulto. Tudo sobre o Roy lembra um adulto. Ele tem o seu próprio negócio, ele destoa de todos os outros personagens, principalmente do Yellow Guy, que é o mais infantil de todos. Ele assiste coisas de adulto no computador. O Roy, ele não é necessariamente um vilão, ele só é um adulto. E pra alguém que não quer crescer e não quer ser igual ao Roy, ele pode ser bem assustador. Além disso, em 19 de junho de 1955, era Dia dos Pais, e o último episódio foi postado no dia 19 de junho de 2016, que também era Dia dos Pais. O Roy é também o pai do Yellow Guy, e é basicamente esse o papel do Roy. Ser pai. Aquele que quer que você cresça, quer que você seja responsável e que tenha um trabalho de verdade, entre aspas. Mas o Red Guy não é feliz tendo um trabalho de verdade. E quando ele tentou ser criativo, ele foi vaiado. A cena final do Red Guy desligando a máquina seria a representação dele tentando reviver as memórias dele, mas elas já não eram tão boas quanto antes. Ele agora é um adulto e então nem tudo vai ser divertido como era. Roy, ele estaria ali não para impedir o Red Guy, e sim para mostrar o caminho e dizer que já estava na hora de crescer. Os criadores da série disseram em uma entrevista que todas as teorias estavam certas, porque cada um vê a história de uma maneira diferente, com uma mensagem diferente. Você pode ver pensando que é uma crítica social, ou
você pode ver pensando que é algo mais particular, que é o medo de crescer. É inegável que tem uma mensagem, mas ela pode ser diferente para cada pessoa, porque no final das contas, isso é arte. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Se você quiser saber um pouco mais, os links estarão aqui na descrição de todas as referências que eu usei. Não se esqueça de se inscrever, blá blá blá, o de sempre, o de sempre. Enfim, beijo, tchau.